Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo parecido com o do começo da semana, né? Com comentários às vezes que tocam bastante no tema da religião. Bom, o negócio que eu aprendi com o professor Olavo foi o seguinte: antes de mais nada, antes de você fazer qualquer coisa no, no meio intelectual, você tem que buscar a seguinte coisa: a sanidade mental, né? A sanidade mental, ela consiste em 3 fatores. Primeiro fator espiritual, segundo fator psíquico e terceiro fator neurológico. O que seria o fator espiritual? Se você tem um senso moral decente, né? Você sabe o que é certo e o que é errado. Certo? Se você for um relativista, você vai ter uma vida intelectual frustrada, né? Não do ponto de vista financeiro, evidentemente. Você pode vender e há milhões de formas de um perrapato subir na vida. Não é isso. Vai ter uma carreira frustrada porque seu pensamento não vai servir pra porra nenhuma, né? Então, as pessoas confundem hoje em dia, elas acham que, sei lá, Noam Chomsky é tão filósofo quanto Leibniz foi, né? Clóvis de Barros Filho é tão filósofo quanto Mário Ferreira dos Santos foi. Não, não é assim que funciona. Tá certo? É claro que se for comparar com o que é hoje, Noam Chomsky é Aristóteles, perto de Leandro Carnal e Pondé, né? Mas não é isso. Você precisa perceber a realidade tal como ela se apresenta, né? Não como o pessoal que é acostumado com Kant faz isso direto, né? De predicar o eu na coisa. Isso não funciona de maneira alguma, né? Tem problemas lógicos, epistêmicos e outros braços filosóficos. Não é para fazer isso. Então, primeiro você precisa ter um senso moral. Segundo, para você ter um senso moral, você vai precisar de outro fator. Por exemplo, senso de responsabilidade. Você não vai ser um covarde. Né? Você não vai ficar mentindo a todo momento. Você tem um senso moral. Você se responsabiliza pelas suas próprias coisas, né? Pelo que você diz, pelo que você faz. Você sabe quem você é, etc. E para onde você vai. E senso de proporções, né? Você sabe medir o que é uma coisa grande, o que é uma coisa pequena, né? O que é asqueroso e o que tem magnificência, né? E posse disso, você consegue conversar com Deus tranquilamente, porque ali você está sozinho com Ele, não tem necessidade de mentir, você pode fazê-lo, mas não tem como enganá-lo. E todos os seus medos, suas frustrações, né? Aquele, como diz a oração da Salve Rainha, aquele imenso vale de lágrimas, né? Sobre o qual estamos emergidos, se desfalece perante a glória divina, né? E você está ali no meio, ninguém mais está junto com você, ou seja, você está sozinho, né? O que causa espanto em alguns. Naquele momento é o seu maior conforto, né? Você pode perder tudo, mas Deus está sempre ali, é isso? Aí você tem esse senso moral, responsabilidade e proporções, você tem uma vida espiritual decente, né? Associado ao cristianismo, você está no melhor caminho possível, aliás, você está no único caminho possível, né? Vida psíquica. Às vezes você pode ter problemas psicológicos, traumas de infância, estresse pós-traumático, depressão aguda grave, tendências suicidas. Aí o que você faz? Você vai no psiquiatra. O psiquiatra vai te dar antipsicóticos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ansiolíticos, né? Rivotril, que é o clonazepam, né? Hemofumarato de quetiapina, Ritalina, Gardenal, vai te dar paroxetina, estalopram, alprazolam, entre outros remédios. Você vai tomar isso aí, se você estiver doente, você vai melhorar. E por fim, problemas neurológicos, né? Então às vezes o sujeito tem um QI meio baixo, né? Vai no neuro, faz uns exames, faz uma ressonância, uma tomografia, vê o que está acontecendo. Às vezes o cara não pensa direito, porque tem um tumor pressionando uma parte do cérebro, não precisa ser tumor maligno, pode ser um tumor benigno, por exemplo, mas está fazendo efeito. Às vezes o cara tem lesões axiais, na superfície, às vezes o cara tem uma doença degenerativa, por exemplo, tem um mal de Alzheimer, tem uma coreia de Huntington, tem algum problema assim, né? Doença de Erdheim-Chester. Então ele vai ficando doente, né? E tem uma lesão cerebral. Algumas coisas dá para tratar e outras não, né? Mas é possível você ter uma doença degenerativa e ter algum grau de conhecimento. Por exemplo, Stephen Hawking era um ótimo físico, um ótimo matemático e tinha uma baita doença, né? Que ferrou com o corpo dele. No entanto, os trabalhos dele funcionavam, né? Tô falando de matemática, tá? Ai, mas o João Pedro já falou que Stephen Hawking era ruim em filosofia, tá. Falei matemática.
Então, se você cuidar disso aí, dá certo, né? Faz suas refeições, ingere umas vitaminas e tá tudo certo. Aí depois que você vê que você tá saudável, porque antes não dá pra fazer, aí você começa a estudar as coisas e tal, e inclusive ler a Bíblia, que eu acho fundamental para uma vida intelectual cristã, que o sujeito tenha contato com teologia cristã. Não precisa ser necessariamente católica, às vezes o cara é protestante, bom, então você vai estudar teologia protestante, né? Mas algum contato com o cristianismo é importante que você tenha, não só pessoal, mas também intelectual, né? Tem que ter as duas coisas, o melhor de tudo é ter as duas coisas, né? Pessoal, porque tem que ser sincera, né? Como diria São Tomás de Aquino, né? Ad firmandum cor sincerum solas fide et sufficit, né? Então, para se firmar um coração sincero, somente a fé basta. É isso. Ele fala isso no Pão de Língua Gloriose. E por fim, a inteligência, né? Deus não deu a alma racional para o ser humano para ele enfiar no rabo, né? Você precisa fazer uso dela. Então você vai fazer uso dela. Não é isso? Pois bem, aí eu estava navegando pelo Instagram para dar uma descansada na cabeça, porque a Unesp fez gentileza de dar aulas nas férias para mim, então, né? Pois é. E aí eu vi não sei como é que chama, aqueles stories, assim, que, né? De uma página gospel, né? Não sei agora se é católico ou protestante, mas pra ser sincero, nesse caso específico não faz diferença. É de um cara lá, um menino com cara de baitola, atrás de uma estante de livros, com a mão no queixo, como se ele estivesse pensando em alguma coisa, e uma musiquinha eletrônica, né? Combina bastante com a página, e uma legendinha assim, casais que têm filho antes do casamento, né? E descendo o sarrafo nesse pessoal, né? Como se isso fosse um problema. Até hoje, né? Já passou-se alguns dias que eu vi isso. Eu não sei que problema que tem um casal ter filhos antes do casamento, né? Como eu já demonstrei naquele texto de Teologia do Corpo, o matrimônio se origina quando a mulher vira mãe. Então, para virar mãe, ela precisa transar, né? Engravidar. E foi assim a maior parte do cristianismo. Não tive tempo de... Aquele texto não foi para isso, mas eu não tive tempo. Talvez eu tenha tempo de fazer isso esse ano. Talvez até um pouco ano que vem. De mostrar como é que isso se deu historicamente ao longo do tempo, né? Desde o século IV até... Século IV não, desde o século I, depois de Cristo até os dias de hoje, dentro do mote historiográfico, como que funciona esse negócio de matrimônio, casamento, em que período da história essas coisas passaram a significar uma coisa só, e os problemas epistemológicos que essa junção decorre, né? Pois bem, sem entrar nos méritos do Storm em si, eu comecei a ler os comentários, né? Porque eu dou risada com os comentários, quando você tem uma página ruim, conteúdo ruim, geralmente os comentários são do nível da postagem, e eu acabo me divertindo. Como eu falei, eu tava tentando relaxar, né? Bom, tava certo, tinha comentários bem ruins, mas o pior deles foi de uma página chamada Santificados. E aí ele escreveu um textinho muito sacana ali, ele falou, não, Paulo já dizia, os de fora eu não julgo, mas os de dentro a gente tem que julgar mesmo, e sair apedrejando, você tá entendendo? E descer o sarrafo nesses pecadores imundos, papapá, porque o evangelho de hoje tá uma bagunça, né? Esses cristãos de hoje não estão com nada, porque eles são muito bonzinhos, e tem que fazer, porque as pessoas não aceitam mais que os pecados sejam expostos a público para execração e correção. E aí ele põe entre parênteses assim uma formação reveladora. Sim, isso que eu disse tem fundamento bíblico. Tio. Paulo fala disso na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Bom, eu falei, bom, aí tem um problema maior, não consegui dar risada desse. Eu só fiquei puto mesmo. Por quê? Porque o cara ficou com uma pozinha, né? Olha só, tem um negócio aqui na Bíblia que respalda o que eu tô falando. Mas eu não lembro de ter lido esse negócio, cara. Eu leio a Bíblia todo ano, o que que tá, né? Eu vou voltar lá, vou ler capítulo 5 inteiro.
mais alguns comentadores que por vezes eu consulto. Aí peguei o Novo Testamento interlinear, falei, vamos dar uma olhada pra ver o que tá pegando. E aí o que eu pretendo fazer, né? Pretendo comentar um pouco do texto, né? Assim, adiantando, né, dando spoiler, ele não entendeu nada do que o Paulo estava falando, né? Não está sabendo de nada. Então assim, ele já começou interpretando mal, né? E as pessoas dos últimos séculos não interpretaram que nem ele. Na verdade, foi a primeira pessoa que eu vi assim que interpretou desse jeito, né? Então foi uma novidade para mim. Mas eu, depois de explicar o que o texto fala de fato, a gente vai puxar alguns assuntos temáticos históricos, tanto dentro do catolicismo quanto dentro do protestantismo. Porque eu não sei se ele é católico ou se ele é protestante, né? Então eu vou pegar o catolicismo romano, só. Vou pegar também, esqueci de falar, o catolicismo medieval, tá? Antes da Grande Cisma, o catolicismo romano, mas aí não engloba só a Idade Média, engloba todos os outros períodos até os dias de hoje, né? Porque é pós-cismático. E o protestantismo, acho que Lutero e Calvino já tá bom, né? Vou pegar todo o evangelicalismo, né? Porque nem sempre a igreja, por ser evangélica, ela é protestante, né? Para ela ser protestante tem que seguir os cânones da teologia protestante. Às vezes a igreja é evangélica, mas não segue os cânones luteranos, calvinistas. Bom, aí, né? Ela é aquela famosa igreja sem teologia, né? Que os protestantes, você pode não gostar deles, mas eles têm teologia. Você pode achar uma bela merda, mas tem. Tem algumas igrejas evangélicas que nem isso tem, né? Então, vamos falar de evangelicalismo, né? Muito menos brasileiro, que é um movimento bem estranho. De adianto, o que eu vou dizer pra vocês? Não façam isso, tá? Não divulguem, pelo amor de Deus. Eu não vou tirar ninguém da cadeia, tá? Eu não tenho dinheiro pra tirar ninguém da cadeia. Eu nem sei se isso é fiançável, acho que não. Não adianta, não me faz isso, hein? Não surta, não. Pegar informações privadas de uma pessoa, expô-la ao público com a pretensão de validade, de humilhá-la a esse público, de alguma maneira, independente de seus motivos, isso é crime de difamação. Código Penal, da cadeia. Eu não sei se é coisa de 2 anos de cadeia. Então você faz esse negócio porque você está na página de santificados para você virar santo. Eu não sei se cometer crime de difamação e ficar o dia inteiro no Instagram, em página gospel, seja um processo de santidade. Não sei, né? O objetivo da página é esse. Mas você vai preso se você fizer isso, tá? Aí o juiz lá não quer saber da tua religião, não quer saber do Jesus Cristo, ele só quer saber se é culpado ou inocente. E aí você vai ter que dormir durante 2 anos com as costas na parede para não ser enrabado pelo negão da cela. Você quer isso? Não. Então beleza. Mas eu não vou conjunturar esse tópico jurídico. Pelo menos não mais. Bom, a carta do Timóteo, nesse versículo 20, capítulo 5, vai falar assim, olha, você vai pegar. Quanto a esses, eu já vou explicar o que seria esses, que os seus pecados sejam corrigidos a todos, né, exposto a todos para a correção. Não é isso? O pecado, não a pessoa. Né? Mas, obviamente, ele vai ser direcionado à pessoa. Tá? Isso aí está falando por comunidades cristãs primitivas. Então, que a gente chama de história de comunidades cristãs primitivas, que foi logo quando os discípulos começaram a fazer igrejas. Antes de organizações romanas mais complexas. Então você vai colocar esse cristianismo primitivo até o século II, talvez aí uns 25 anos do século quarto, vai. Dá pra fazer isso aí. Até antes de Constantino dá pra fazer essas comunidades. É que final dos anos 280, 290 já vai ficando um pouquinho mais diferente do que era antes, né? Mas dá pra enquadrar.
Então ele está falando para esse grupo, um grupo pequeno, um grupo restrito, né? Porque haviam vários grupos, todos eles convergiam em doutrina. Quando havia algum problema, os discípulos, ou os discípulos dos discípulos, os pais dos pais e os pais da igreja estavam lá para resolver. Eu falei, vocês estão falando besteira, né? O texto diz isso. O Paulo faz isso, né? Paulo escreve cartas de orientação, né? Você extrai coisas importantes da doutrina cristã nele, mas genuinamente é correção. Bom, se é correção, isso já implica o entendimento do que é o correto, né? Ele está corrigindo, ele está dizendo o que está errado, né? Você tem que saber o que está certo. Às vezes ele fala, às vezes não. E aí, quando você lê o versículo, né, fora do texto do meninão novo lá, vai aparecer assim, esses. Esses quem? Aí você volta pro 19, 18. O 19, 18 está falando dos presbíteros, ou líderes religiosos, padres, são termos anacrônicos. Né? Aí se a Bíblia é católica ele vai chamar padre, bispo, se a Bíblia é protestante vai chamar presbítero, pastores. Gosto de chamar de líderes religiosos, porque é o que eles faziam na época, eles lideravam religiosamente um grupo, né? Em cima de uma doutrina maior do que a sua própria liderança, né? Que era concedida de algum modo por alguém que tinha mais autoridade do que eles, como seria o caso das pessoas mais próximas de Jesus Cristo, da Virgem Maria, etc. Né? Por vezes, a leitura dessa liderança se viu um pouco forçada, né? Alguns eram muito líderes, outros nem tanto. E alguns, isso aí tem alguns registros históricos, na Bíblia parece, mas tem mais registros fora do texto sagrado, de pessoas que faziam essa liderança, mas eram pessoas muito ruins, faziam muita besteira, às vezes deturpavam a coisa dos textos e tal. Aí o que a comunidade fazia? Né? Alguns autores utilizam a fonte do Paulo, utilizam o texto do Paulo como uma fonte. Falam, as pessoas podem ter começado a fazer isso por orientação da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Né? Porque você tem uma ampla cópia desse documento, tá? É um documento, né, histórico. Ele foi muito copiado, assim como os evangelhos. As cartas paulinas foram muito copiadas, o Novo Testamento foi muito copiado. E, de alguma maneira, as pessoas tiveram contato com esse texto, entenderam como que era para proceder, e quando acontecia essas coisas, eles procediam de forma análoga ao texto. O que era a forma análoga ao texto? Quando o ancião, né, o Barnes e o Bultmann usam o termo ancião, eu gosto de líder. Né? Quando o líder, o ancião, tanto faz, comete alguma coisa grave, né, porque os registros históricos sempre são de coisas graves, não coisas triviais, e que tem um impacto muito grande na comunidade, isso é um outro dado importante, que não está no texto e é muito importante, as pessoas se reuniam em grupo, né, e questionavam a autoridade desse cidadão, por conta desse afastamento com a doutrina, né, a possibilidade de escolher novos líderes. E alguns acabavam arredando o pé, mudavam de comportamento, às vezes até paravam de ser líderes, outros anciões entravam no meio. Né. Foi daí que começou a aparecer líderes, isso aí no século II, século III, que conseguiam ser líderes durante muito tempo, né? E quem que são eles? São aqueles que hoje a Igreja Católica chama de santos. Os antigos santos da Antiguidade Tardia e Idade Média, Alta Idade Média. Né? Eles perduravam por conta do seu comportamento fantástico. Eram pecadores também, eles mesmos assumiam, mas eles não cometiam violência sexual, eles não roubavam, você tá entendendo? Então, coisas mais hediondas, pecados mortais, por exemplo. É coisa que tinha uma afetação pública muito grande. Né? Ou seja, era um evento que acontecia e respaldava publicamente. Não é que as pessoas faziam uma investigação, espionavam o cara e depois que espionavam o cara faziam uma execração pública. Na verdade, o efeito dos seus pecados era público. E isso gerava um rebuliço. E aí desse rebuliço gerava um questionamento. E aí o ancião às vezes ficava com vergonha e largava de ser ancião. E entrava um outro no lugar. Você tá entendendo? Isso aí acontecia com bastante frequência. Século II, século III, século IV. Tá? Então é isso que não tem nada a ver com o que o rapaz quis, que foi pegasse os pecados de todos os cristãos e eles aceitassem ser expostos dentro de uma igreja para que isso houvesse uma humilhação, um treco vexatório e ele fosse corrigido pelos seus irmãos. Não tem nada a ver, o Paulo está falando de outra coisa. Por isso que é bom saber um pouco de história da igreja também, para entender melhor como é que funcionou a atividade cristã. Né? A não ser que o sujeito predique
que os cristãos, desde o século I, né, desde, na verdade, 37 depois de Cristo, né, 36 depois de Cristo, eles interpretaram mal a Bíblia, e todo mundo foi interpretando mal a Bíblia. Paulo escreveu errado a Bíblia, né, suas cartas. O pessoal montou a Bíblia errado, e aí nos últimos 2000 anos todo mundo entendeu errado, e só esse rapaz da página santificado no Instagram que está entendendo como é que é o texto. Bom, mas aí ele já não é cristão, né, ele já é outra coisa. Aí vira Testemunho de Jeová, Congregação Cristã Brasileira, ele forma a sua nova religião. Não tem nada a ver com o cristianismo, puro e simples, como diria o Lewis, né? Aí disso aqui deriva dois problemas. Primeiro, esse afã pela santidade da terra, né? Que na verdade acho que eu vou deixar em segundo plano, né? E primeiro, comentários mais específicos a respeito do funcionamento da publicização dos pecados pessoais pela igreja, tanto católica, católica romana, quanto protestante. Bom, aí a gente estava comentando sobre o cristianismo primitivo. De fato, acontecia essas coisas no funcionamento dos anciãos, líderes, quando lhes faltava a liderança, né? E para ser líder, precisa seguir um certo exemplo, né? Você precisa ser exemplo para as pessoas. E alguns não conseguiam ser, né? E não tem problema, às vezes você não serve mesmo para cuidar do rebanho, né? Moisés, no livro do Números, não se lamentou, falou, é muita gente, eu não estou dando conta. E Deus falou, não, eu vou distribuir a responsabilidade, né? Você não vai ser o único responsável pelo povo, né? Então você vai ter mais tempo para você descansar a cabeça, né? Às vezes o cara não consegue, eu mesmo, por exemplo, não tenho condição nenhuma de ser padre, né? Já pensei em ser, mas vi que não dá. E muito mesmo virar um papo um dia, não dá para fazer, sabe? Não é um defeito, é uma limitação, né? No sentido aristotélico do termo. E quando acontecia coisas muito atrozes, havia sim essa demoção daquela liderança pelo próprio líder mesmo, né? Isso acontecia com relativa frequência, né? Você pega aí o pessoal que marcou história em trabalho sobre o cristianismo primitivo, né? Você pega vamos ver, Daniel Hobbes, Christopher Dawson, Mikhail Rostov-Tzef, Edward Gibbon, Brian Ward Perkins, Peter Heater, Woodman, Bultmann, Javier Picasa, né? Eusébio Cesareia, Orígenes, entre Suetônio, entre outros autores que trabalharam com o cristianismo primitivo, e estudaram história do cristianismo primitivo. Como não havia o sacramento da confissão, né? As pessoas se confessavam dentro do seu próprio quarto, orando a Deus. A ideia de pecados era uma coisa muito pessoal, né? Não havia confissões públicas disso aí, né? Isso que eu falei antes, né? Volto a repetir. Quando esse pecado ele era de conhecimento público, porque os efeitos eram muito grandes, né? Por exemplo, o cara foi flagrado, né? Todo mundo viu o negócio, tá na cara que o sujeito fez isso, e tinha uma afetação à comunidade inteira, né? Aí acontecia esse tipo de processo, entre aspas, que não era bem um processo, né? Era mais uma reunião mesmo de decisão. Chega a ser um processo, né? Jurídico, evidentemente, pode ser um processo no sentido de mutação, né? De processo de eventos que saem do começo, meio e fim, né? Então no cristianismo primitivo não tinha isso. Mas e quando teve aquela organização romana, com os bispados, etc. E aí teve a instauração da confissão. Bom, aí ficou mais público, mais pessoal ainda, né? Porque o sujeito tinha que fazer uma ampla meditação, mas, sob certo sentido, você pode dizer, e pode ser que eu concorde, que ficou um pouco menos privado, né? Porque você se encontrava com uma outra pessoa para falar dos seus pecados. Mas essas pessoas, esses padres, esses bispos, eles juravam sigilo. Então eles não saíam pra rua contando para todo mundo o que você fez, né? Então nesse sentido que eu digo, ficou privado ainda, né? Não público. Só que você aumentou um pouco a quantidade de pessoas que estavam sabendo da coisa, que é o sujeito com autoridade eclesial
para te dar o sacramento do perdão, né? Tu faz um intermediário entre Deus. No catolicismo romano progride com isso, mantém isso, né? Tem outros sacramentos, né? Comunhão, não sei o que e tal. Mas ainda mantém seu privatismo. Tem essa coisa de se confessar para uma outra pessoa específica, não é para qualquer um, é específico. Né? E isso acontece até hoje, né? Até hoje os católicos se confessam dessa maneira. Os romanos, pelo menos. Os protestantes, seja luteranos ou calvinistas, mesma coisa. Né? Mesma coisa. Neles é até um pouco mais parecido com o primitivismo do cristianismo dos primeiros séculos, porque eles não têm o perdão como um sacramento, tal como tem a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Então eles não se confessam a pastores, né? Eles não concordam que haja necessidade formal, teológica, né, espiritual, de você ir para um padre, ou no caso dele para um pastor, se confessar e dar o perdão, alguma penitência e ir embora para casa. Já pode fazer isso direto com Deus. Né? Por isso, por exemplo, que eles não rezam a santos. Eles têm seus santos, mas eles não rezam a santos, porque eles não consideram santos, ou a Maria, por exemplo, Virgem Maria, como corredentora. Né? Eu também não, eles não chegam a ter corredenção, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas eles interpretam que quando se reza pensando na corredenção, como uma espécie de caminho para o caminho que é Cristo, e portanto um caminho do caminho que te leva a Deus Pai, e eles não concordam com isso, então não fazem esse tipo de oração, que eu acho um pouco temerário não fazer. Então não tem esse intermediário. Então às vezes o protestantismo, se ele for protestante, é pior ainda, porque o protestantismo tem um sigilo de defeitos muito maior que o catolicismo tem, que já é sigiloso pra caramba. Tá? Se o padre expor o pecado das pessoas ao público, ele é removido a sua patente porque abre-se um processo de direito canônico com ele, porque ele não tem direito canônico de fazer tal coisa. Ele tem o direito de perdoar pecados e o dever de fazê-lo quando a pessoa recorrer a ele, não pode negar. De maneira alguma. Ele pode estar com um hemorroide, ele tem que ir lá no confessionário. E se ele expõe isso ao público, não só tem questões jurídicas da legislação brasileira, mas da legislação do Vaticano. Ele não pode fazer isso, tá certo? Depois eu pego e coloco na descrição aqui o artigo canônico, né, e os comentários. Né? Eu lembro que eu vi o padre Paulo Ricardo falando isso uma vez. Um bom padre aí, pro pessoal que é católico acompanhar o canal dele. Um grande padre. Então, historicamente, isso nunca aconteceu. A interpretação dele. É claro que nunca aconteceu porque a interpretação dele tá errada. Né? Agora, com relação à santidade, né? Essa coisa de buscar passos a passos de santidade na Terra, bom, no cristianismo primitivo não havia isso, né? Os santos eram sempre tratados como iluminados pela graça de Deus, não por próprios méritos, né? Santo Agostinho, idem. No catolicismo romano a mesma coisa, pelo menos até o século XX é assim, né? Então, dependendo da autoridade eclesiástica que o sujeito tem, às vezes ele pode ser menos santo do que um cara que tem uma patente menor. Às vezes o Papa tentava expulsar um demônio, não dava conta e mandava o Padre Pio. O Padre Pio, canonicamente, responde ao Papa, porque ele obedece ao Papa, e o Papa não obedece ao Padre Pio. Só que o Papa tem uma trajetória de fé muito mais ampla do que o Padre Pio. Por isso que o camarada lá é Papa, e o Padre Pio é padre. Né? E ia pedir arrego em Pietrelcina pro Padre Pio, porque o Padre Pio era santo. Fala, bom, mas se os dois fazem a mesma coisa, rezam do mesmo jeito, fazem as confissões, Sagrada Eucaristia, né, sacramentos todos, por que o Padre Pio tá abafando a banca mais que o Papa? Porque tem alguma coisa no Padre Pio que era maior do que qualquer coisa que o ser humano pode alcançar. O quê? Santidade de Deus. Isso aí, gente, tem pessoas que falam que não, que, né, eu tô viajando e tal, mas isso aí tem um católico burro, no sentido de ser analfabeto, não saber ler e escrever. Se ele tiver audição, ele sabe que o santo católico é santo
pela ação divina e não pelos próprios méritos. Ah, como é que ele sabe? Bom, se ele tiver um ouvido que funcione, dois ou um só que funcione, já tá bom. Ele tá lá numa missa, pode ser tempo comum mesmo, e ele prestar atenção na missa, o padre que está fazendo a missa fala isso. Na oração eucarística número 2, no Missal Romano, antes da gente se ajoelhar para a oração da comunhão, o padre fala assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Aí vai santificai vossa oferenda, ó Senhor. Aí começa, tanto para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Aí tem a comunhão, né? A consagração e depois a comunhão. Então, lá fala, vamos ser santo e fonte de toda a santidade. Então, se o sujeito não souber ler, souber escutar, ele está sabendo disso também, que nem eu. Então, no catolicismo, esquece. O cristianismo primitivo esquece. Ah, mas e no protestantismo? Piorou. Porque eles têm aquele negócio da predestinação, que é um pouco parecido com a do Agostinho, tem algumas diferenças, mas é um pouco parecido, que assuntos, principalmente morais, formações morais, dentro da alma humana, elas são predeterminadas por Deus. Né? Eles pegam aquele texto de Paulo, romano, que no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Né? Isso aqui até me arrepia. E não pelo evento, mas por aquele que chama, pela promessa. E antes mesmo que os dois irmãos nasçam, já está determinado que o mais velho servirá ao mais novo. Por isso amei Jacó e rejeitei Esaú. Né? Quer dizer, Esaú era o cara bonzinho, Jacó era o cara malvado. Né? Acabou que Jacó virou um patriarca. Porque a gente é Jacó. Pecadores que são redimidos. Então no protestantismo também não tem. Isso teve uma disputa teológica na Idade Moderna. Eu não lembro o nome do teólogo, né? Eu me esqueço. Que tinha um manualzinho de santidade e os calvinistas e luteranos rechaçaram essa ideia. Né? Então, assim, em nenhuma vertente cristã de verdade, essa interpretação dele existe. Tá? Mas, vai que porventura eu estou errado. Então, eu decidi, para encerrar o vídeo, dar duas orientações, duas dicas para esse administrador da página Santificados, para que ele, de alguma maneira, consiga realizá-las. Bom, a primeira dica, a primeira orientação, já que ele acredita piamente que os pecados das pessoas devem ser expostos ao público para execração, humilhação e correção, a minha orientação é que esse cidadão leve suas ideias às últimas consequências, né? Eu até concedo, se ele fizer isso, até concedo um ponto para ele, né? E tudo bem, vamos partir do pressuposto que é isso que tem que ser feito. Você começa, querido. Pode começar. Exponha os seus pecados a nós, para que nós te execremos, te humilhemos e te corrijamos, né? Já que é para fazer com todo cristão, e nenhum cristão está aceitando isso é um problema, vamos lá, começa por você. Você começa expondo os pecados para nós. Pode ser? A segunda dica que eu dou a ele, que eu gostaria muito que ele fizesse, é a seguinte. Cara, vai sentar numa giromba do nigeriano e para de cuidar da vida dos outros. Você tá me entendendo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima.